Esse é um daqueles vídeos muito difíceis de fazer, mas que tem que ser feito. Eu só esperei terminar as eleições ontem na Câmara dos Deputados, né, para o presidente da Câmara e presidente do Senado, para poder hoje sentar aqui diante das câmeras e prestar um esclarecimento a todos aqueles que acompanham, que me apoiam. Antes eu quero lembrar um detalhe. Em 2022, ninguém fez mais campanha contra o Rodrigo Pacheco, tentando eleger o Rogério Marinho, do que eu. Eu gastei meu próprio dinheiro para fazer um site, fiz visitas para senadores, tentei mobilizar e nós mobilizamos o Brasil inteiro para tentar eleger Rogério Marinho e impedir que Rodrigo Pacheco fosse reeleito para o cargo de presidente do Senado. Pois bem, nós perdemos. Isso nos custou muito. O Senado, nesses primeiros 2 anos, o PL, que é a segunda maior bancada do Senado, ficou praticamente decorativa. Não teve nenhuma comissão, não teve voz, foi escanteada pela mesa diretora. Não teve nenhuma posição de destaque para poder interferir na política, nas pautas. Zero. Isso custou muito para nós e para você. É essa parte que as pessoas não entendem. Isso custou muito porque as pautas do governo foram atropeladas. Isso custou muito para cada cidadão brasileiro que nos apoia, que votou no Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, quem ganhou foi Hugo Motta. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O Hugo Motta já era presidente antes das eleições. O que aconteceu ontem foi apenas um chancelamento de uma decisão que a cúpula do centro já havia tomado. Não haveria nenhuma possibilidade de reverter o resultado de ontem, nenhuma. Eu poderia ter feito outro site, todos nós poderíamos ter feito uma mega campanha para pressionar os deputados, mas como o voto é sigiloso, o voto é secreto, não mudaria o quadro final. Eu hoje sou um deputado federal graças ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha posição como político eleito hoje ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, querendo ou não, é o líder do grupo que eu pertenço. E se o Bolsonaro e as outras lideranças do partido conversaram com Alcolumbre e Hugo Motta e nos deram a indicação, a orientação de votar a favor, eu, pela minha gratidão ao Bolsonaro, faço isso sim. Então sim, eu votei no Hugo Motta. Primeiro que o Hugo Motta e o Alcolumbre já seriam os presidentes. Entenda uma coisa, nada mudaria o resultado dessas eleições, absolutamente nada. Em 2022, eu fiz campanha para o Rogério Marinho a pedido do Bolsonaro e do meu partido, do PL. Nós perdemos e fomos escanteados. Agora, na presidência dessa vez, eu também votei a pedido do meu partido. É a presidência dos sonhos? De forma alguma. Mas eu conversei com o Hugo Motta algumas vezes. E eu vou te falar o que eu percebi. Sim, eu percebi nele também uma indignação com a injustiça que tem sido feita com os nossos presos políticos do 8 de janeiro. Eu percebi nele claramente uma indignação com o atropelo do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas dos parlamentares, na perseguição que nós estamos sofrendo, inclusive no desrespeito ao artigo 53, que é a nossa prerrogativa de falar sem ser penalizado. Ele deixou isso muito claro para nós, em várias vezes que nós conversamos. Assim como Lira também tinha essa indignação. Mas até eles têm um limite do que eles podem fazer contra essa ditadura do judiciário. Bom, dito isso, eu vou entrar numa outra parte agora. Nós estamos em um momento onde o Centrão está abandonando o barco do PT. Esse, para mim, foi o fator determinante de votar da forma que eu votei. O centro, que querendo ou não, é quem manda ali dentro, não importa se você tem 2 milhões, 3 milhões de votos como deputado federal, quem manda ali dentro é o centro. O centro pode decidir te apagar e aprovar tudo que a esquerda manda, ou eles podem começar a te ouvir e adotar algumas das suas pautas. O centro está abandonando o PT. Eles estão percebendo que esse governo está em ruínas. Eles estão pulando do barco do PT. O que a gente deve fazer agora, então? Antagonizar o centro ou usar o centro para que as nossas pautas sejam aprovadas? Não serão todas, não seja ingênuo, eu não sou ingênuo, mas que algumas sejam aquelas de maior importância. As eleições estão chegando. O centro sabe que, aprovando pautas da direita, terão mais possibilidade de vitória, porque a maioria da população é de direita, esse governo está se desgastando, eles vão se afastar desse governo. Os senadores e os deputados entendem que agora aprovar pautas da esquerda vai prejudicá-los nas eleições, e eles estão vendo a população fazendo um clamor pelo Bolsonaro. E o acordo, entre o acordo, o que me foi falado é que é retornar Bolsonaro a
ser elegível novamente. E o Bolsonaro ficando elegível, os prisioneiros de 8 de janeiro serão livres, imediatamente como Donald Trump fez. Então, vou passar para vocês alguma coisa. Olha como é que está o governo agora. Isolado, Lula prioriza união com congressistas de sua base. De 513 deputados e 81 senadores, só 104 apareceram na reunião dele. Lula está perdendo o Congresso. E vai perder mais ainda, sabe por quê? Sobem de 49 para 61 os eleitores que vêm à alta dos preços. Isso aqui, meu amigo, é o que mais faz um presidente perder apoio. De todos os fatores, esse é o que mais faz um presidente perder apoio. 45 dizem que corrupção no Brasil aumentou sob Lula, a percepção da corrupção. E 84 acham que os preços vão subir mais ou ficar iguais no mercado. O Lula perdeu credibilidade. O Lula está derretendo. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre os presidentes. Olha o centro pulando fora. Presidente dos republicanos quer direita unida contra Lula. E saiba como ficou a mesa diretora da Câmara. Antes disso, vou apresentar isso aqui, ó. Lula vem de otimismo com o Congresso, mas cenário continua muito ruim para o governo. Alcolumbre admite discutir anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Não podemos nos furtar do debate, de debater qualquer assunto. Ou seja, ele está dando claros sinais que ele não vai deixar de debater. Eles estão focando no parte, a anistia não vai pacificar, mas ele não falou que não vai pautar. E aqui ele fala que não vai deixar de pautar nenhum assunto. Hugo Mota defende maior protagonismo de deputados e humildade na gestão da frente da Câmara. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Posso te falar uma coisa? Quem ficou preocupado com as eleições de ontem, do jeito que a mesa diretora ficou formada, foi o Lula. O Lula está percebendo agora por quê? Agora eu volto aqui para te mostrar. Na mesa diretora passada, o presidente era o Arthur Lira e o primeiro vice, que é o segundo cargo mais importante, que também tem a prerrogativa de pautar quando o presidente não está, era o Marcos Pereira, que a gente sabe que não é um inimigo do PT, não tem intenção de guerrear contra o Lula. Tem ministério no governo do Lula. Só que agora o primeiro vice-presidente é o Altineu Cortez, do PL, que era o líder do PL no ano passado. O Altineu Cortez sim tem a intenção de derrotar o PT, de derrotar o Lula e passar as nossas pautas. Então eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, essa mensagem. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós. Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso. 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Ou a gente coloca as nossas peças no tabuleiro para lutar contra a esquerda, ou a gente faz bravata nas redes sociais, que seria ótimo para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanham queria que eu fizesse isso. Faço bravata nas redes sociais, mas acabo prejudicando o avanço das nossas pautas, o avanço do presidente de volta à presidência. Então, presidente Bolsonaro, eu confio no senhor, eu tenho certeza que esses acordos prosperarão com o Altineu, né, como vice-presidente, e o Centrão pulando do barco do PT, meus amigos. Eles têm que ir para algum lugar. Se a gente cria antagonismo, se a gente xinga e briga com eles agora, a gente não vai passar nada. Agora, se a gente aprende a conviver com eles, a gente derruba a esquerda. Eu estou há 2 anos como deputado federal. Muita coisa minha, muita percepção minha mudou nesses 2 anos. E vocês sabem, vocês me acompanham antes, eu era visto como um dos mais radicais. Sim, eu sou radical no intuito de libertar os prisioneiros do 8 de janeiro, radical no intuito de impedir Lula de ser reeleito e radical na vontade de tornar Bolsonaro elegível de novo. Eu sou capaz de fazer o que for preciso para que isso aconteça. Então, não me venha com papo de vendido para o Centrão de forma alguma. Pelo contrário, muito pelo contrário. É justamente por focar e ter prioridade nas nossas pautas que eu aceito, nesse momento, trabalhar junto com o Centrão.
Essa é a verdade. E sem o Centrão, amigo, nada acontece. Seria maravilhoso quando o Bolsonaro, será em 2026, quem votar no Bolsonaro tem que aprender a votar em deputados que o Bolsonaro aponta, que o Bolsonaro indica. Ele disse, me dê metade da Câmara e metade do Senado e eu resgato esse país. É isso que a gente tem que focar agora. Fazer senadores e deputados federais que consigam formar metade das casas para que a gente não precise fazer o que nós fizemos ontem. E se ontem nós tivéssemos jogado esta carta, esses próximos 2 anos o Lula resgataria prerrogativas, resgataria a dominância e destruiria a direita nas eleições de 2026. É isso que vocês querem? Então eu sei que muita gente vai me xingar, muita gente vai me bater, mas eu tive que me posicionar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, este é um momento solene desta Casa Legislativa. É um momento, senhor presidente, em que nós decidimos o rumo da Casa do Povo pelos próximos 2 anos. É por isso que eu agradeço, inclusive, em primeiro lugar, ao meu Partido Novo, deputado Adriana Ventura, Gilson Marques, Ricardo Salles, também o nosso senador Eduardo Girão, pela indicação do nome para representar aqui uma candidatura de direita, uma candidatura de oposição pelo meu posicionamento ideológico. Aproveito para agradecer os colegas parlamentares que me incentivaram e que me apoiam a estar aqui representando estes mesmos valores. Mas, sobretudo, senhor presidente, eu agradeço ao povo brasileiro. O povo brasileiro que me trouxe aqui, o povo brasileiro que trouxe tantos parlamentares a esta casa, porque se sentia longe da política. Lembro do meu discurso, primeiro, em 2019, quando aqui a esta casa cheguei, em que lembrava que tantos ativistas chegaram aqui porque a política estava distanciada do cidadão comum. Que belo momento que vivemos e que belo momento que não podemos perder. Por isso, agradecendo ao povo brasileiro, senhor presidente, quero aqui dizer que a primeira pauta que um presidente de Câmara dos Deputados precisa defender, em virtude justamente do posicionamento de dezenas de parlamentares que já assinaram requerimentos desta ordem, é o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, somos agora uma candidatura, pois coletiva, que é com o apoio de tantos parlamentares, que diz a que veio. E aproveitando, pois, o sorteio, que não é sorteio, mas é, sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus, que me permitiu fazer o discurso, primeiro, faço aqui aos demais candidatos a provocação, em particular ao deputado Hugo Motta, que tem, sim, o meu respeito e com quem conversamos, inclusive, antes de lançar esta candidatura. Nada pessoal contra ele temos, mas, sim, em relação aos seus posicionamentos, ou até mesmo, dizendo melhor, a falta deles. Há 5 temas sobre os quais eu dei entrevista a semana toda, mas os jornalistas que me entrevistaram não encontraram Hugo Motta para dar quaisquer palavras a respeito de seus compromissos aqui, se vier a ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eu pergunto, portanto, senhor presidente, ao respeitável deputado Hugo Motta, se ele pautará um processo de impeachment de Lula, ou se o fato de ser uma candidatura apoiada pelo PT, pelo próprio Lula e pelo Partido Comunista do Brasil, o impedirá de fazer o que é correto, de acordo com a vontade do povo brasileiro. Pergunto, senhor presidente, também, e espero a resposta na manifestação do deputado que tem apoio de Lula, do PT e do governo, se ele se comprometerá com a redução de impostos no Brasil. Estes últimos 2 anos foram anos apenas de aumento de carga tributária. Para quê?
para os gastos de Janja, deputado Osmar Terra. Enquanto o povo sofre com a inflação nas gôndolas do supermercado, até a laranja disseram que deve ser substituída por outra fruta, porque o povo não consegue mais comprar. É primordial que esta casa não aumente mais impostos, corte gastos abusivos e reduza a carga tributária, isso sim. Que haja combate à corrupção. Chega de vivermos um momento em que quem é corrupto é até mesmo promovido, mas quem denuncia a corrupção, quem denuncia a coisa errada, é até mesmo perseguido, investigado, e no meu caso e de colegas parlamentares aqui presentes, indiciados pela Polícia Federal do Lula, com apoio do STF, que é seu sócio nesse consórcio malévolo. Deputado Hugo Mota, haverá compromisso com a defesa de redução de impostos e também no combate à corrupção? Senhor presidente, nós precisamos ter clareza sobre a anistia aos perseguidos políticos. Na direita, vejo muitos dizendo, ou alguns na verdade, que haverá anistia com Hugo Mota presidente, mas na esquerda dizem que o compromisso é não pautar anistia alguma. Como fica essa situação, senhor presidente? Os perseguidos políticos do 8 de janeiro, Débora dos Santos, um exemplo claro, mãe de família, não vê seus filhos há mais de 2 anos, pichou, perdeu o mané, fez errado, mas a estátua em que seu batom estava já foi limpa no dia seguinte, senão no posterior, mas ela até hoje chora não podendo ver os seus filhos. Que perseguição cruel de Lula, do PT e do STF. Tantos de nós aqui, deputados perseguidos, o presidente Bolsonaro também, e outros como Daniel Silveira, ainda preso, e preciso lembrar, com o voto de Hugo Mota para manter a sua prisão. Senhor presidente, talvez esse seja de todos agora o tema dos meus compromissos, o mais importante para esta casa. O Congresso Nacional, em particular a nossa Casa Legislativa, está humilhada, está rebaixada. Nós somos 513 deputados federais eleitos por mais de 200 milhões de brasileiros. Mas o nosso voto conjunto, seja a favor ou contra, quando aprova um projeto de lei aqui nesta Câmara, vale menos do que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde vamos parar, senhor presidente, quando o Supremo Tribunal Federal tem lá dentro um dos seus ministros que é líder do governo Lula? Tudo que é pauta que é de interesse do governo, deputado Cajado, cai no mesmo ministro. Esse sorteio, deputado Marco Feliciano, esse sorteio é muito cheio de sorte para alguns. Eu, por isso, senhor presidente, quero aqui lembrar que tivemos deputados cassados e esta Câmara, lamentavelmente, não se pronunciou como deveria. Começo com o deputado Deltan Dallagnol, passo pelo deputado Maurício Marcon, lembro da deputada Carla Zambelli, e nesta semana, aliás, foi ela a vítima de uma cassação injusta, deputado Mendonça Filho, pelo TRE de São Paulo, por suposta disseminação de fake news ou de abuso de poder político, porque ela é influente nas redes. É por isso que querem censura. É por isso que, será, Hugo Mota votou a favor da urgência do PL da censura? Deputado Hugo Mota, Vossa Excelência tem compromisso com o governo Lula e do PT que o apoia em pautar o PL da censura? Nós temos deputados aqui perseguidos como Nicolas, que chamou Lula do que é ladrão. Lula é ladrão, e ele disse isso lá na ONU, representando a Câmara, e está sofrendo processo, como estão também Gustavo Gayer, Carlos Jordi, General Girão, André Fernandes, Ottoni de Paula, Eduardo Bolsonaro, Cabo Gilberto, Bia Kicis, Júnior Amaral, Felipe Barros, Luiz Felipe, Gilvana Federal, Sóstenes Cavalcante, Carol de Tone, e eu certamente esqueci alguém, porque são muitos. O que esta casa fará, senhor presidente?
Eu, como presidente, sem dúvida nenhuma, terei compromisso inadiável com estas pautas que apontei há pouco. E para encerrar, senhor presidente, eu quero lembrar aqui uma frase bíblica que me traz até emoção, deputado Alceu Moreira, meu conterrâneo gaúcho. Um versículo de um livro que meu querido avô, o livro de Gálatas, meu querido avô saudoso desde 2015, quando nos deixou, sobre este livro de Gálatas, meu avô Paulo Frederico Flores escreveu o seu comentário. E não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9. Repito, e não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Muito obrigado, senhor presidente, e conto com o voto de todos os parlamentares que querem uma Câmara verdadeiramente independente, altiva, que seja aquilo que o povo brasileiro deseja. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado pastor Henrique Vieira, candidato a presidente pelo PSOL. Alô?